Livro de Marcos, capítulo de número 14, verso de 3 a 9. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que este desperdício de perfume, este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão incomodados. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, eu lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Deus e Pai, muito obrigado por algo tão inusitado, por algo tão profundo, Senhor, que mexe com o nosso coração. Que aprendamos a homenagear a Deus a pessoas que merecem. A homenagem aqui era a Ele, ao Filho do Homem, a Jesus Cristo. Mas ela foi, em contrapartida, também homenageada pelo próprio Filho do Homem. Muito obrigado a Deus por essa palavra tão rica, para tirarmos lições preciosas para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos. Eu quero trazer aqui uma frase de um dos versículos. Derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem. As pessoas recebem tantas bênçãos de Jesus e, para Jesus, nada. As pessoas não se esforçam por nada. Eles se esforçam por qualquer coisa para atender seus interesses pessoais. Mas, para Jesus, muito pouco. Aliás, ele confere isso aqui. Eu escolhi aqui 3 versos para compartilhar com vocês nesta noite. O primeiro é o verso de número 3, que é o tema. Derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. O segundo, amados, está no verso 4. Para que este desperdício de derramar esse perfume tão caro? Está aí no verso 4, amados, e no verso de número 6, ele disse, Jesus, ela praticou uma boa ação para comigo. Esse é o Filho de Deus que está dizendo isso. Eu acho que os discípulos se deram mal ao fazer aquelas críticas ou exposições desnecessárias
contra o ato daquela mulher. E Jesus repreende eles de forma na lata, sem meios termos. Ele foi muito sério para com isso. Meus irmãos, o verso de número 3, esta foi uma verdadeira homenagem, né, ao Filho do Homem, Jesus. Como se algo previamente tenha sido protagonista daquele ato. E o próprio Jesus, eles nem entenderam, os discípulos. Eles nem entenderam. Ela parece que fez aquilo como se ela já soubesse, mesmo que ele deu uma dica quando ela fez o ato. Amados, essa mulher era simplesmente aquela que se quedava aos pés de Jesus para ouvi-lo, irmã de Marta e irmã de Lázaro, aquele que foi ressuscitado 4 dias. E o palco ali era a casa de Simão, um leproso que Jesus curou, que tinha propriedades, que era bem, foi na casa dele que isto aconteceu. E vamos ver mais detalhes aqui nessa palavra. Estou chegando ao final desse capítulo, devo terminar mais 2, o 15 e o 16, para terminar o livro de Marcos. Para mim, o evangelho mais por dentro de tudo, que foi o primeiro escrito, e os outros foram escritos 15, 20 anos depois do dele, e usaram ele como corpo, embora Mateus tenha escrito antes de Lucas e antes de João. O de João foi escrito já no ano 95. Todos os livros excluem o nome desta certa mulher, mas só o livro de João, 95 anos, quer dizer, no ano 95, muitos anos depois da morte de Jesus. Meus irmãos, é algo fantástico nas Escrituras Sagradas. No verso de número 4, fala sobre para que um desperdício tão inaceitável. Amados, o Filho do Homem, ele veio ao mundo para pagar a dívida do homem. Todo mundo está devendo a ele. E ainda chega, inclusive, um dos protagonistas desta queixa, o próprio Judas, o traidor, o tesoureiro, que foi chamado de ladrão, está no livro de João. Ele foi quem puxou a claque para dizer as palavras e recriminar aquela jovem mulher. Né? Amados, o desperdício vem sendo grande, amados. O desperdício daquelas pessoas que estão roubando os pobres. Nós estamos aí no protagonista de um caso no Brasil, que eu não quero nem citar o nome, onde pobres foram subtraídos deles valores, inclusive do meu dinheiro. Meus amados, mas poderiam partir para outras frentes. Tem sido sempre assim, o rico tem procurado se escanchar em cima do pobre para massacrá-lo e usurpá-lo. O verso de número 6, irmãos, Jesus disse, ela praticou uma grande ação para comigo. O Messias, o Filho do Homem, eu estou aqui tratando de Messias e Filho do Homem, que só trato dele, Filho de Deus, depois da ressurreição. E aqui, amados, quem conhece, amados, a verdade,
que nas Escrituras Sagradas nós podemos encontrar, e que diz que o próprio Jesus disse para eles que era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele deixou isso bem claro, para tentar mostrar para aqueles homens amados que estavam churumingando ali pelo desperdício de uma homenagem ao Filho do Homem, ao Deus Todo-Poderoso. No verso de número 6, que já li, ele disse: ela praticou uma excelente ação, me homenageando. Jesus fez tantas coisas grandiosíssimas e foi muito mais, pelo contrário, perseguido. Meus irmãos, vou começar a minha rápida mensagem de hoje, que hoje foi um dia de jornada. Fui tentar dormir já tarde e acordei muito cedo. 1h da manhã e não consegui mais dormir para chegar aqui. E estamos nessa jornada. As alegrias de vermos coisas fantásticas acontecer aqui nas nossas visitas e também em nossa folhetagem. Aquelas palavras maravilosas, os irmãos, que a cada esquina, onde tinha um aglomerado de gente, nós estávamos pregando o Evangelho. Então, meus irmãos, o primeiro ponto, ela derramou aquele nardo puro na cabeça de Jesus. E como já foi dito aqui no texto que lemos, aquele perfume era muito caro. Muito caro. E Maria, amados, certamente nas conversas que ela teve com o Filho do Homem, que era hóspede quando ia a Jerusalém, Betânia ficava 1 quilômetro, eu estive lá com minha esposa, e passamos lá e vimos algumas coisas. E ele era hóspede daquela mulher, da sua irmã Marta, e ela estava sempre ouvindo Jesus falar. Creio que ela assimilou bem aquilo que o Senhor Jesus falou para ela, meus irmãos. Né? Quando ela ouvia falar sobre o reino de Deus, Jesus falava, e que ela falava para os discípulos, quando estava entre eles, de que o Filho do Homem vai ser entregue às autoridades. O Filho do Homem vai ser sacrificado, vai morrer. E ela aqui faz um gestão grande. Como ele dizia que além de morrer também, mas também fechava e dizia que ia ressuscitar. E que o que ressuscita na história dos judeus ali, amados, 3 dias depois da morte, vai levar especiarias, perfume para colocar no corpo lá. Ele não deixou o corpo lá. Por isso que o ditado comum é esse: quando tiver de homenagear alguém, homenageie ele em vida e não em morte. E ela homenageou Jesus em vida. Derramou o potezinho vindo do Himalaia, aquela região da China, né, aquela região daquele monte, caríssimos. E aqui disse que os denários, o dinheiro romano, custava uma fortuna, que dá para um ano inteiro fazer muitas obras. Mas ela disse assim: ele merece, e a homenagem dele aqui, que eu posso derramar na cabeça dele, que eu posso olhar nos seus olhos, ele recebe a minha homenagem porque ele está vivo.
Amados, Jesus Cristo não perdeu tempo naquela oportunidade. Né? Quantas vezes, irmãos, deixamos de homenagear quem, na verdade, merece a homenagem e, de forma estranha, entra homenagem quem não merece. Quem não merece. Isto tem sido uma grande realidade em nossos dias. A pior coisa do mundo é receber homenagem de quem não merece. Ou dar uma mensagem a quem não merece. Uma homenagem a quem não merece. Amados, hoje, muitos crentes deixam de homenagear a Jesus. Ao invés de envolver-se, vamos dizer, na forma expressiva de corpo e alma, na obra de Deus, eles estão batendo cabeça. Eles estão homenageando homens, pessoas, líderes, homens, mulheres, amados. Hoje nós temos canais de fortuna, de dinheiro e arenas e times riquíssimos, de valores estrambólicos, à custa de quem é pobre, que compra os ingressos sem poder nem comprar. Homenageamos essas pessoas, enchemos os estádios, mas não nos envolvemos na obra de Cristo, do Senhor Jesus. Isso acontece, amados, não é? Olha, a refeição que ela estava ali participando, ali Betânia, a terra dela, lugar dela, lugar daquele homem que foi curado por Jesus de lepra e resolveu convidar Jesus para homenageá-lo, dando um almoço ali com ele, né? Foi na casa de Simão que ele teve o privilégio de estar ali, né? Meus irmãos, o Filho do Homem, Jesus, amados, aquela oportunidade, irmãos, aquela mulher achou de fazer um ato de gratidão a Deus pela salvação, irmão. Você já pensou ser um escolhido entre bilhões de pessoas? Onde Deus te escolheu, porque ele disse lá em João, capítulo 16, verso 15, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês para que vocês possam ir e deem fruto. Nem é frutos, é fruto. Porque quando se dá um fruto, quando a gente prega o evangelho que uma alma se arrepende, até os anjos cantam. E a pessoa que se converte vai ser um fruto eterno, porque vai morar no céu. Meus irmãos, em segundo lugar, para que este desperdício de perfume, o perfume derramado ali na cabeça de Jesus valia aproximadamente 300 denários ou mais. Ele vinha ali, amado, da região do Himalaia, lá da Índia, lá do Nepal, lá da China, que era ali uma confluência e era uma planta caríssima, caríssima. Não, Maria, não era perfume francês não, viu? Que é muito caro, né, Malene? Mas era um perfume caro, muito caro mesmo. Mas ela não contou conversa. Derramou todo na cabeça de Jesus. E a coisa mais gratificante é que ela mesma, ao derramar o vidro, o frasco de nardo puro na cabeça de Jesus, ele deveria ser grande, né? Porque foi um banho, né? E ela ainda foi com seus próprios cabelos enxugar os pés do Senhor Jesus. Que homenagem! Que coisa que a gente traz para nós.
que nós podemos pensar que não fazemos nada. Não homenageamos e até sonegamos os que deveríamos, os valores que deveríamos recolher. Meus irmãos, quantos irmãos amados não têm tido esse tipo de apreço a Jesus? Esse ano nós fechamos aqui com o 6º avanço missionário. Esse avanço missionário onde a gente passa o dia como se Jesus estivesse entre nós, batendo no e outro. Aliás, de vez em quando eu digo assim, Espírito Santo, um abraço, porque ele está dentro de mim. Às vezes eu estou deitado e digo, estás comigo também. Às vezes eu saio e digo, saia comigo. Precisamos ter uma vida de integridade com Deus, irmãos. E deixar para lá, amado, a utopia da vida. Olha bem, meus irmãos, eles criticaram, amados, pelo desperdício, amados, que podia ter ajudado as pessoas pobres, mas a resposta de Jesus foi muito dura, meus amados, para eles, né? O Filho do Homem foi direto a eles e disse para eles, amados, para deixar aquela mulher em paz, e arrematou: os pobres vocês sempre terão com eles, porque os pobres sofrem por causa de alguns ricos e os oprimem. Foi isso que Jesus disse para eles. Os homens amados não se preocupam com os pobres, não, amados. Eu fiquei muito triste certa vez. A gente faz nossos avanços, entrega cestas básicas para pessoas pobres. Antigamente eu estava no jornalzinho e recebi uma crítica ferrenha muito grande. E o cara disse: rapaz, você só está destacando aí as cestas básicas que deu. Eu nem quis responder, no entanto, eu disse: olha, primeiro o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, esse aqui é o quinto. O ponto 1 foram as almas que foram remidas, os frutos de Deus. O fruto 2 é o grande intercâmbio de comunhão com Jesus na nossa missão. Mas lá embaixo, nós fizemos, por isso que ele não permite mais essas coisas, meus irmãos. E preste bem atenção, meus amados. Os ricos não se preocupam com os pobres. Eles ficam até querendo fugir de quando vê o pobre que está atrás de arrumar um dinheirinho com ele. Certo? Por isso que João foi objetivo. Ele disse lá em João 12:6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado na bolsa. Esse era o cara que estava criticando aquela jovem mulher, Maria. Judas Iscariotes, ladrão. E o ladrão faz isso, né? Os ladrões roubam muito mais dos pobres, que os ricos enfrentam eles. Meus irmãos, estamos chegando ao final. A homenagem de Maria, amados, foi assim, um tempo certo. Porque, como eu disse antes, o costume, meus irmãos, das pessoas em Israel era logo após o 3º dia levar, como eu disse, as especiarias, os perfumes, né, para colocar no túmulo ali, para anular o fedor e as pessoas poderem ainda ver mais uma vez o seu morto. Mas aquela mulher pressentia e sabia que ela tinha que homenageá-lo vivo. Porque ela, se levasse o nardo puro, ela ia ter dançado. Ela não realizava o seu alvo, o seu objetivo, mas ela fez a coisa certa. Foi lá
naquela hora, e de repente ela, naquela festa, aquele almoço, aquele momento muito agradável, ela derramou o nardo puro nele, em Jesus Cristo. Como é que nós temos feito com Jesus? O que temos homenageado Jesus? A gente faz as inscrições, irmão. Recebo do sul do Brasil. Ah, como eu gostaria de ir aí para o Nordeste. Mas tem deles que vão assistir a final da Copa não sei de quê, Copa não sei de que lá, e gasta dinheiro, mas não vem para o avanço missionário. E finalizando, amados, Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Maria homenageou o Filho do Homem porque ele era o seu Salvador. Meus irmãos, os ricos corruptos são os que roubam os pobres, como tendo visto em nossos dias, amados, no mundo de um modo geral. A sua maior ação daquela mulher, que ela pôde fazer por alguém que fez tudo por ela. Eu quero concluir, amados, primeiro para um convite que você põe na sua mente. Depois eu quero contar uma pequena historinha. Amados, eu gostaria muito de orar por você. Gostaria muito mesmo de pedir a Deus que você se envolva com a obra dele. Que Deus, amados, gere relacionamentos, gere, amados, algo na sua vida que possa despertar para servir a Ele. E você precisa crer fielmente no Filho de Deus. E concluindo, meus irmãos, a vida, amados, preste atenção. A vida é como um livro. A vida é como um livro, amado. Cada dia uma página nova, cada dia, amados, cada dia uma hora, uma vírgula. E preste atenção. O lápis não tem como escrever o futuro. O lápis, você e eu, não temos como escrever o futuro. Nem a borracha pode apagar o que ficou para trás. Mas o Senhor Jesus toma o lápis e escreve assim: fim, acabou-se. Que Deus nos abençoe.